Bom, pessoal, eu primeiramente vou fazer esse vídeo aqui gravando os dois exercícios de calorimetria mais complexos, alguns inclusive eu já fiz em sala, que é a questão de você fazer o balanceamento das energias, para ver em que estado final vai estar a mistura, né? Então, às vezes você viu a aula, às vezes você tá lá no caderno, mas ainda tem algo que você não conseguiu entender, então com essa videoaula você pode voltar e ver então onde é que você estava errando. Bom, então vou começar com um problema, que é um problema mais lógico, né? Ele usa um pouco de lógica e aplica os conceitos que a gente já viu até agora. Bom, eu falei uma mistura de álcool, então ele deu o calor específico e do álcool, e óleo, dá o calor específico do óleo, tem massa de meio quilograma. Então a mistura tem massa de meio quilograma. Então tudo que ele dá, a gente tem que tirar os dados aí. E aqui ele está dizendo então que a massa do álcool mais a massa do óleo, ela é igual a 0,5 kg. Né? Então vamos manter isso aqui, vai precisar disso aqui depois. Tá, agora eu falo que a mistura é obtida a 30 graus Celsius. Esse aqui vai ser o equilíbrio, né? Por adição de álcool a 40 e óleo a 20. Então ele adicionou álcool a 40 e óleo a 20 e resultou então nessa mistura de 30 graus Celsius aqui. Né? Então o que a gente vai fazer? Então vamos montar a equação que a gente já conhece de mistura, que diz então que o Q do óleo mais o Q do álcool tem que ser igual a zero. Então aqui a gente vai ter o Q do óleo, né? A gente vai ter M do óleo vezes C do óleo vezes ΔT do óleo, mais o M do álcool vezes o C do álcool vezes o ΔT do álcool. Isso tem que ser zero. Vamos substituir os valores aqui e ver o que a gente tira. A gente não tem a massa do óleo mais a massa do álcool, mas a gente tem essa relação aqui, que basicamente ela diz qual que é a relação entre as duas. Né? Então, aqui eu vou ter massa do óleo vezes C do óleo, que é 0,44 vezes o ΔT. ΔT do óleo, bom, tá aqui, ó. O óleo ele estava a 20 graus Celsius e aí ele foi a 30 graus Celsius. Então, o ΔT ele foi de 20 para 30, então é 10, né? 10 mais do álcool. O álcool eu tenho M do álcool, não sei qual que é, vezes o C do álcool. C do álcool é 0,602 vezes o ΔT do álcool, que ele foi de 40 a 30. Não tá vendo que ele tá diminuindo, é final menos inicial, vai de 40 até 30. Então vai dar menos 10, né? Lembra que sempre tem que estar perdendo. Então, se esse daqui é positivo, o primeiro aqui é positivo, o segundo necessariamente tem que ser negativo. Só tem os dois, né? Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos colocar os valores aqui. Que eu tenho então, ó, 0,44 vezes 10 dá 4,4 M0. Aqui vai dar menos, né? Eu tenho então 0,602 vezes menos 10. Então vai ficar menos 6,02 vezes MA. Isso aqui tem que ser zero. Então agora a gente vai achar uma outra relação. A gente já tem esta relação aqui, que eu tenho duas incógnitas, né, e uma equação. Agora eu achei a outra equação para a gente chegar no sisteminha, e é só resolver esse sisteminha. O sisteminha eu vou deixar para vocês resolverem, mas vamos isolar um deles aqui. Vou isolar o M0 aqui. Vou ter então M0
é igual 6,02, passou, MA passou para lá positivo, né? E o 4,4 aqui passou dividindo. Dividido por 4,4. Então, finalmente, vou fazer essa conta aqui. 6,02, abre aqui. 6,02 dividido por 4,4. Então, 1,37 aproximadamente. M0. Vou deixar 3 casas, eu já deixou o calor específico com 3 casas, vou deixar aqui com 3 casas. Então, 1,368 MO, né, de M0, né, MO do óleo é igual a 1,368 vezes o M do álcool. Agora, se a gente tem um sisteminha de duas equações e duas incógnitas, basicamente isso está aqui, ó. Eu vou deixar, nessa primeira aqui, eu vou deixar isolado o MO do mesmo jeito. Então eu vou passar o MA para lá negativo. Então vai ficar MO é igual a 0,5 menos MA. E na outra, MO é igual a 1,368 vezes MA. Então você tem esse sisteminha de duas equações e duas incógnitas, que está bem fácil, ó. Já está isolado o MO. Só igualar essas duas equações aqui e resolver. Então, determinem aí, cheguem no valor aí final. Vamos ver aqui qual que é a resposta. A resposta desse. Bom, depois eu coloco para vocês a resposta final dele. Mas então vamos pro segundo exercício. Agora, bom, tá aqui então o segundo exercício. Esse aqui diz o seguinte: um recipiente de capacidade térmica desprezível possui 400 gramas de gelo a menos 50 graus Celsius. Ponto. É adicionado então 150 gramas de água a 25 graus Celsius. Determine o estado final da mistura e a temperatura final. Então, esse é o tipo de problema que a gente tem que ter uma ideia, tentar estimar quem é que vai transformar quem. Nesse caso aqui, a gente tem gelo, tá menos 50. Lembra, ó, o gelo, o calor específico dele é metade da água. Ele tá menos 50, só que ele tem 400 gramas. A água tá 150 gramas. Então, aqui duas coisas podem acontecer. A água pode transformar o gelo, levar o gelo a zero, e depois transformar um pouco do gelo em água. Ou o gelo pode trazer a água a zero e transformar parte da água em gelo. Então a gente vai ter que olhar isso daí. Então vamos primeiramente ver para cada um deles ir a 0 graus. Quanto que precisa? Então vamos olhar aqui para o gelo. Gelo de menos 50 a 0 graus Celsius. Quanto que vai precisar aqui? Então a gente sabe que vai ser um calor sensível, MC delta T. O que mais? Então eu tenho 400 gramas vezes C do gelo 0,5 vezes delta T. Delta T está indo de menos 50 a 0, né? Então a final é 0 e a inicial é menos 50. Então é 0 menos menos 50, dá 50. Então aqui, isso aqui eu tenho 200. 400 vezes meio dá 200. 200 vezes 50 tem 200 vezes 5, que é 1000. Outro zero. Aqui 10.000 cal. Ou 10 quilocal. Então, acho que isso é igual a 10 quilocal. Isso aqui é o tanto, então, para levar o gelo
de menos 50 a zero. Agora vamos ver a água, para transformar ela de menos 50 a zero. Eu tenho água de 25 a zero, né? 25 a 0 graus Celsius. Então aqui vai ser também calor sensível. MC delta T, que no caso da água vai ser 150 a massa, vezes o C, que é 1, vezes o delta T, que está indo de 25 a 0, né? Então o final é 0. O inicial é 25. Então dá 0 menos 25 é menos 25. Bom, então a gente tem aí 150 vezes 25, então é igual menos 3.750 cal, ou seja, menos 3,75 quilocal. Então olha só, a água começa a perder calor, certo? Ela começa a perder calor ao passo que o gelo começa a ganhar calor que ela está perdendo. O gelo começa a ganhar o calor que ela está perdendo e começa a elevar a temperatura. Só que a água, ao chegar em zero, ela cedeu cedeu 3,75 quilocal. Só que o gelo, para ele chegar em zero, ele precisa de 10 quilocal. E ele só tinha 3,75. Então ele vai continuar absorvendo calor da água. Se ele vai continuar absorvendo calor da água, bom, você está absorvendo calor da água e a água já chegou em zero aqui, né? Que ela está em 0 graus Celsius. E o gelo continua puxando o calor dela, então o que vai acontecer com ela? Lembra-se, você chegou no ponto de fusão e continua retirando ou colocando calor, né? Você acaba tendo uma mudança de estado. Então, a energia, agora como é que ele vai tirar a energia da água agora? Tirando a energia de agitação da água, de tal forma deixar ela mais ordenada agora, no modo ordenado, que seria um modo de uma rede cristalina, que é o caso é o gelo, né? Então, ele vai tirar a energia das ligações, né? E, bom, dessa forma, o que a gente tem? Então, 3,75 quilocalorias para 10, quer dizer que o gelo vai continuar puxando caloria, vai continuar puxando calor, ele vai então transformar parte dessa água em gelo, ou talvez toda, né? Vamos ver se vai dar conta de transformar toda. Provável que não, né? Vamos ver agora então, agora a gente já concluiu que é a água que vai virar gelo. Agora a gente tem que se perguntar, será que a água consegue se transformar completamente em gelo? Bom, a gente já viu que o gelo, ele para poder chegar a zero, né? Ele precisa de 10 quilocal. Agora, a água já gastou 3,75 quilocal para poder chegar a zero. Agora vamos ver o tanto que precisa para transformar toda a água em gelo. Vou botar aqui, ó. Toda a água em gelo. Bom, para transformar toda a água em gelo, a gente vai precisar de que L é igual a M vezes L. No caso, eu estou transformando água em gelo, né? L de fusão. Estou transformando água em gelo, esse L de fusão é menos 80, né? Estou tirando a energia dele. Então a água, ela tem quanto? 150 gramas vezes menos 80. Então, 150 vezes 80. Então tenho menos 12.000 cal, ou seja, calor latente aqui é menos 12 quilocal. Tá. Então veja, a água precisava de menos 3
ceder, né, 3,75 kcal para ir até 0 graus Celsius. Então o gelo, lembra que para o gelo ir até 0 ele tem 10 kcal. Aí o gelo gastou 3,75 kcal, né? Ele absorveu 3,75 kcal. Só que ele consegue absorver mais ainda quanto? Ele vai conseguir absorver então, ó, 10 menos 3,75 igual a 6,25 kcal. Então é só isso aqui agora que o gelo vai ter que ganhar para chegar a 0. Porque no final vai ter a água. Lembra que a água está transformando em gelo? E ela está transformando em gelo e vai continuar a 0, né? O gelo, então, quando o gelo chega a 0 e a água chega a 0, estão em equilíbrio térmico, ninguém mais cede energia para ninguém, certo? Então, o que a gente tem? Que esse 6,25 aqui agora é o que vai transformar a água em gelo. Então, eu tenho 6,25 kcal, você pode usar a regra de 3 ou pode usar a fórmula, né? Você sabe que para 1 grama, para elevar 1 grama de água, eu preciso de 80 cal por grama, né? Essa é o L de fusão. Então, se eu tenho, na verdade, 6.250 calorias, quantos de água que eu vou transformar em gelo? Então, aqui, multiplico cruzado, vai ser 6.250 dividido por 80, que dá, então, 78,13 gramas. Então, essa é a massa de água que foi transformada totalmente em gelo, certo? Então, tenta acompanhar aqui, ó. A água com 3,75 kcal, ela já ia para 0 graus, tá 0. Bom, o gelo com 3,75 kcal, o máximo que você fez foi aumentar um pouco a temperatura dele. Ele deve ter ido de menos 50 para menos 35, vamos botar assim. Não foi o suficiente, porque para ele ir para 0, ele precisava disso aqui tudo, ó. Precisava de 10 kcal. Certo? Então, esses 3,75 só serviu para aumentar um pouco a temperatura. Então, quando a água chegou a 0, o gelo ainda está na temperatura menor, então a água continua cedendo calor para o gelo. Continua cedendo calor para ele. Só que como que ela cede calor? Mudando de estado agora, porque ela já está a 0. Tá. Só que o gelo, para chegar até 0, ele tinha 10, né? Ele já absorveu 3,75, tá aqui. Então sobrou só 6,25 aqui, ó. Desse 6,25 agora, esses 6,25 que vão ser responsáveis, então, para transformar parte da água em gelo. E quanto? Regrinha de 3. Se 1 grama é 80 cal por grama, né, dessa fórmula M vezes F, né, LF. Se 1 grama é 80 cal por grama, então X é 6.250. Então daqui, a gente achou então o tanto de água que foi transformada em gelo. Bom, é isso aí então, calorimetria, você tem uma boa base de exercícios que eu resolvi. Mais do que eu vou passar para vocês agora, vou passar uma lista de exercícios então de calorimetria para vocês. E aí então, a gente encerra essa parte. E na aula agora, na próxima videoaula que eu vou mandar, vai ser sobre termodinâmica.